E hoje eu vou receber uma pessoa super especial, uma deusa, Elisângela. Gente, a Elisângela vai falar pra gente sobre os medos que ela teve quando ela resolveu olhar pro feminino dela. Olha que loucura! Boa noite, tudo bem e você? Tudo! Como é que tá sendo essa primeira live pra você? Tá ansiosa? Ai, eu tô muito ansiosa. No começo é estranho, depois a gente vai relaxando. Então, gente, deixa eu explicar um pouquinho. A Elis, essa deusa, Elisângela maravilhosa, ela resolveu fazer o programa do Resgate do Feminino. E quando ela resolveu fazer, a gente já sentiu que o programa era para ela, né, Elisângela? Foi muito Tá. incrível. E aí, quando ela resolveu fazer, veio um monte de medos. E eu achei tão interessante isso que despertou em você, porque com certeza muitas mulheres vão se identificar. E eu queria que você contasse um pouquinho tudo aquilo que você me contou lá desses medos da infância, de trazer o feminino e de perder essa questão do masculino. Na verdade, eu demorei um pouquinho, né, para entender e para assim, eu me dei uma chance para me ouvir, né? E aí eu percebi que aquele medo que eu tava tendo, na verdade, ele não era um medo de agora. Não era um medo assim que eu tô sentindo agora, eu tô com medo que alguma coisa não dê certo, né? Era um medo de quando eu era criança. Uau! Aquele medo que eu tinha lá na infância mesmo, sabe? Eu era uma criança assim que eu sempre tive muito medo. Tinha medo de entrar na minha casa, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de ser esquecida na escola, tinha medo de ir para a escola, né? Assim, então, assim, foram vários medos em várias intensidades, assim. Então, eu percebi que esse receio que eu estava tendo agora de de me matricular, né, no curso, de dizer o sim, né, para esse resgate, assim, que estava tão intenso e tão maravilhoso, assim, aquele sentimento meu que não vou conseguir. E aí vem vários medos, né? Vem o medo de você investir um dinheiro, vem o medo de você não se identificar, vem o receio de você fazer, mas eu vou fazer pela internet, como assim? A pessoa tá lá longe, né? Então, assim, esses medos, assim, no fundo eu identifiquei que não eram esses medos simples, assim, o medo de, será que eu vou, será que não vou? Não, era aquele medo de apertar mesmo, aquele medo, assim, de quando eu era criança. Então, esse medo não é de agora, esse medo já tá comigo há muito tempo. Olha E só. era ele que não me deixava fazer as coisas, né? Aham. Era ele que sempre estava me motivando, me movimentando, aliás, né? Eu estava sendo movida por ele. Olha só que coisa absurda. Mas E você foi aí, muito consciente, né? Quando você identificou esses medos e começou a fazer uma análise dessa criança que sentia medo, você já entrou nesse processo profundo, né? Como foi buscar isso, assim? O que te levou para esse lugar de perceber que você estava com esse medo e de que esse medo não era de agora? eu acho que foi a constelação, né? Que me deixou mais aberta, né? Eu Uhum. acredito que foi isso. Como eu comentei contigo, né? Eu já tô buscando já há mais de 2 anos, né? Então, assim, eu já fiz bastante terapia, faço yoga, né? Fiz Theta Healing. Então, assim, eu acho que tudo foi uma construção. E aí eu fiz uma vivência um dia, que era uma meditação corporal, que eu passei uma tarde fazendo aquela meditação corporal. Quando eu saí de lá, eu falei, o que eu preciso é a constelação. E aquele medo, né? E o medo ali. E o medo ali. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas com quem que eu vou fazer? Aonde que eu vou? Quem eu vou procurar? Apesar que a gente tem muitas profissionais maravilhosas aqui na minha cidade, aqui em Joinville, né? Mas e aí, né? Como é que eu vou procurar? Como é que eu vou começar? E aí, a minha irmã de alma, a Tânia, ela me mandou um áudio que você tinha gravado em algum grupo. Através de alguém, ela recebeu esse áudio. E quando eu te ouvi, eu falei, nossa, essa mulher tá falando comigo.
Foi muito engraçado. E você falava justamente dessas feridas da criança. Porque o que a gente sente hoje nada mais é do que a nossa criança gritando, né? Pedindo amor, carinho, com medo e tudo mais. E aí, então, eu acho que tudo foi caminhando para mim realmente fazer a constelação. E com a constelação que a gente fez, me abriu muito assim. Então, eu fiquei. Bom, eu sou suspeita a falar porque eu sempre estou me analisando, né? Mas assim, eu comecei a pensar que não tem absolutamente nada assim na minha vida que gere algum tipo de medo naquela escala que eu estava sentindo. Né? Então eu acho que isso é bem interessante. Acho que a gente tem que começar por aí. Eu estou vivendo uma situação que eu tenho que ter medo? Que incrível, né? Porque vocês já começaram um processo de olhar, de perceber. Eu sempre falo, né? Observação e questionamento. Então, observar o que está acontecendo agora, como que o meu corpo está reagindo e questionar isso é de agora ou é um gatilho, né? Eu lembro que uma das suas questões foi, Elis, sobre você despertar o seu lado feminino e aí você perder a sua importância que hoje você tem no seu trabalho, que você traz essa energia do masculino e que é muito produtiva. Fala um pouquinho pra gente, porque daí eu posso também explanar um pouquinho isso. Nossa, aí foi muito estranho, né? Porque eu acredito que quando a gente dá um passo, né? Assim, eu tô dando um passo para uma cura. Por que que a gente não consegue já fazer, tipo, só ir, né? Ai, vamos, é bom? A gente tá vendo que é bom, então por que que a gente não vai? Aquele medo vem e trava, né? E aquele medo vem e trava. E aí tinha uma voz muito nítida, assim, na minha cabeça, que falava, sabe? Assim, que eu ia perder a minha importância no meu cargo, que é novo. O inconsciente na zona de conforto, então a sabotagem. Deixa eu ficar aqui que eu conheço esse lugar, né? E incrível isso que você traz, porque você acessou numa profundidade e conseguiu expressar isso numa clareza muito grande, né, Elisa? Porque o que que acontece? Esse feminino frágil é o que a gente escutou, né? Por conta de um patriarcado. Isso é assunto da nossa primeira aula que nem aconteceu e eu fiz questão de registrar essa live com você para a gente ter esse antes e esse depois para contar para o pessoal como funciona os looping, né? Da nossa mente, das nossas emoções, de todo esse ser que somos integral, né? Então, por conta desse patriarcado, a força da mulher ela foi desconsiderada realmente uma força muito forte, fica até redundante, mas é um poder muito lindo, muito profundo, né, que a mulher tem. Mas para um patriarcado se sustentar, para o comando e para o controle, a gente precisava tirar esse poder, eles precisavam tirar esse poder, né? Eu digo eles, mas somos co-criadores iguais disso. A gente não sabe onde começou e com quem. Vai que estávamos lá, né? Mas então, a intuição, a sensibilidade, a emoção são potenciais do feminino. E como não podia ser utilizado isso como um poder, como um potencial, então o que que aconteceu? Fica quieta, se chorar vai parecer mulherzinha e tudo frágil, né? Então, tudo que remetia à mulher não tinha valor, não tinha espaço. E aí a gente está tendo a oportunidade de resgatar isso, integrando o masculino, porque foi muito bom a gente descobrir essa força masculina interna. Então, essa mulher que vai, que materializa, que sabe se colocar, que consegue trabalhar em ambientes com homens e com mulheres. Tudo isso foi uma certa conquista para a gente também. Mas a gente usou só a energia masculina, então tem que ser a durona para conseguir o meu espaço, porque se eu for sensível, você é mulherzinha, eu não vou ser respeitada, né? E aí você me trouxe isso, né? Será que eu vou perder essa minha autonomia? Eu te respondi, olha, na verdade, nada se perde. Você já descobriu essa sua força de poder ir, de poder fazer, de poder sustentar, de poder realizar tudo isso, né? E agora você vai integrar com o seu feminino, que é poder sentir tudo isso, que é poder intuir isso e dar voz para essa intuição que vai te levar mais longe. Então, é um super poder que você tem. Se você já está muito bem
né? Usando essa energia do masculino, e quando você integra o feminino, você ganha força e você se sente completa. Não mais aquela coisa que parece que falta. Porque somos mulheres, né? Por mais que a gente traga essa força do masculino, o nosso corpo, ele é cíclico. E aí a gente está desrespeitando totalmente o nosso corpo, né? Fazendo tudo na hora que tem que ser feito, sendo que tem momentos que a gente precisa estar para dentro, a gente está lá para fora. E quando a gente entende, começa a colher e começa a entrar dentro desse ciclo, as coisas elas fluem numa naturalidade, não mais num modelo automático, né? E por escassez e por medo e por tudo aquilo que a gente desconhece. Então, que bom que você olhou tudo isso, né? Eu lembro que antes da constelação você chegou reclamando muito da relação com a sua mãe, de não conseguir receber esse amor, esse carinho, e tinha uma memória de abandono muito forte. Você quer falar um pouquinho como foi o antes, o durante e o depois desse processo que você passou na constelação familiar? Então, nossa, a constelação, assim, foi a chave para tudo, gente. Olha, eu acho que a pessoa deveria nascer e fazer uma constelação já, né? E evitar vários problemas. Uhum. Gente, porque assim, ó, a constelação, eu nem sei como que eu posso descrever ela, gente, porque vocês têm que fazer. Assim, é uma coisa que eu, pelo menos, né, eu consegui ver o resultado na mesma semana, sabe? Antes da constelação, eu já estava bastante ansiosa por fazer ela, né? Por fazer a constelação. Mas eu tinha muito forte isso, assim, eu tinha que fazer um esforço. Hoje, claro, como eu falei, já há 2 anos eu estou buscando, então eu já notei que eu não conseguia receber o elogio da minha mãe, não conseguia receber o amor que ela tinha que ela queria me dar. Eu não conseguia, tudo para mim nela, eu achava que ela estava se fazendo de vítima. Tudo era uma coisa assim, um sentimento bagunçado, né? O amor em desordem, como você fala. Sim. Então, eu não conseguia ouvir nada dela. E aí foi muito interessante porque eu fiz a constelação e aí eu fiquei muito chocada com a visão que eu tinha dela. Gente, tadinha da minha mãe. Você conseguiu ressignificar, né? Sim, eu consegui, na nossa sessão mesmo, eu consegui botar pra fora, sabe? Eu consegui ter aquele momento assim de falar uma palavra e realmente me libertar, sabe? Tipo assim, uma coisa que me deixou leve na hora, assim. E aí, durante a semana, fui tendo as situações em que eu podia dizer sim, foi um passo e tanto, eu acertei, era isso, eu tô mais calma, fiquei muito bem. No outro dia eu já estava falando com ela e quando eu me dei conta, eu não estava fazendo esforço nenhum, aquilo era natural, sabe? Era totalmente natural. Aí assim a constelação ela foi uma chave para isso. Porque aí assim naquela semana eu consegui me ater a essas situações assim em que eu me peguei mais leve mesmo. Fiquei conversando com a minha mãe, lá no meu trabalho tudo melhorou. Eu consegui assumir a nova função. Então, com isso, eu vou também melhorar a minha situação financeira. Para quem não conhece, eu até fiz uma postagem que eu tô com um gatinho no colo, que eu falo um pouquinho da energia do gato, né? O gato, ele é um reikiano natural. E Sim, ele consegue realmente transmutar a energia da casa. O lugar que ele mais está é o lugar que ele mais limpa, né? Aquela energia. E aí, inclusive, na questão das doenças, ele é capaz de usar ele para transmutar. Então, se tem medo no ambiente, ele vai ir transmutando. Mas às vezes o medo está tão grande que ele fica doente, ele não consegue é, dar conta da transmutação, e foi sim, o que aconteceu, né? E aí, pela foi. linguagem do corpo, a gente entende que rim é medo. De alguma forma, o medo precisava ser liberado. E aí eu passei isso para Elis. E aí também desenrolou um processo aí, né, Elis? Sim, com certeza, porque no dia que eu levei ele, eu cheguei lá, que ele estava mal, que o veterinário falou que ele tinha esse problema, assim, eu comecei a chorar num nível que eu nem escutava mais o que ele estava falando, porque daí o meu medo veio para fora de verdade mesmo, sabe?
E aí aquele medo, né, no caso ali naquele momento era de perder ele, né? E aí, enfim, eu fiquei o primeiro dia que ele ficou lá internado, eu chorei muito e eu fiquei com muito medo. E depois que você me explicou isso, eu comecei a aceitar e a aceitar o processo, porque no fundo eu não gosto muito do remédio, sabe? Porque o remédio, né, tudo bem, ele tá aqui para nos ajudar, eu tenho que aceitar ele, né? Mas às vezes para mim é um pouco difícil aceitar que eu tenho que tomar um remédio às vezes. E aí ter que deixar ele internado no soro, coisa arada, é muito difícil. E aí eu comecei a acalmar, eu comecei a acolher esse sentimento e agradecer esse sentimento dele poder limpar essa energia. E aí no outro dia, a menina, assim, no outro dia eu tava totalmente diferente. Eu tava bem mais calma, eu já ia lá visitar ele totalmente muito bem, assim, né? O cálculo sumiu, lógico, né? Olha só. E durante o programa a gente teve questões, a Ana Adélia, que já falou aqui com vocês, aconteceu isso, ela estava com dor de dente, de ter que tirar, de fazer canal, tudo. Ela falou, eu não quero perder. E aí a gente trabalhou com a linguagem do corpo e ela não precisou tirar. E era o dente da ancestralidade feminina. O corpo, cada partezinha do corpo ele tem alguma influência direta no emocional, a ligação direta. Então a gente consegue saber pela doença física qual que é a memória que tá precisando ser vista ali, né? Amanhã começa essa jornada de 5 semanas, e aí onde você vai ter essas aulas, esse acompanhamento, esse resgate todo do feminino, da criança, da adolescente, da mulher, do ciclo, de tudo. E mais a sua consulta e mais os florais, como tá a tua expectativa para tudo isso? O que você precisa trabalhar nesse processo? Porque como ainda tá por vir, é legal a gente deixar registrado para a gente acompanhar o desenvolvimento de tudo isso, né? Bom, o que eu quero trabalhar bastante ainda é esse medo, porque o medo ficou bem claro para mim que eu tenho que trabalhar ele. Aquele medo de travar mesmo, que eu acredito que seja esse. Então, eu quero muito trabalhar esse medo e aquela memória de rejeição, de abandono, que eu acho que o abandono, assim, eu já entendi que ele faz parte, que ele me ajudou a chegar onde eu tô aqui, onde eu tô hoje, mas ele precisa ainda ser muito trabalhado, né? Acolhido, visto. Transmutado, né? Ah, Eu preciso bastante, assim, então eu espero poder trabalhar bastante essas questões. E espero muito mais, né? Porque eu não sei como é que é, então eu tô na expectativa mil aqui. como é que tá o teu feminino hoje, na tua percepção? Olha, precisa ser bastante trabalhado ainda. Eu nunca gostei do meu ciclo menstrual. Nunca, sabe? Tanto que eu até comentei contigo, né? Que eu acabei ficando no meu ciclo menstrual 15 dias no mês de setembro. Então eu fiquei 15 dias reclamando. E eu já reconheço isso, né? Que eu fiquei realmente reclamando. Mas assim, então assim, só pelo fato de eu não aceitar e não compreender esse ciclo, eu acredito que, nossa, eu tenho muita estrada ainda para caminhar, porque realmente eu não estou integrada ainda, porque imagina, eu acredito que deve ser a primeira coisa que eu tenho que fazer, respeitar a mim mesma, respeitar o meu útero, a vida, né? E é coisa que eu não estou conseguindo fazer. E que eu tô aí na expectativa para ver que a gente lá no final, vamos ver se eu vou falar outra coisa, né, em vez disso. A gente vira uma chave, Elis, porque principalmente para fechar com chave de ouro, a última aula é só sobre isso e a gente faz um ritual de conexão mesmo, sabe? Então a gente tá ali meio perdidinha, as coisas meio confusas, a gente bota tudo no lugar e dá essa ligada mesmo. Tanto que o feedback é que até quem não tem útero sente nessa aula, então realmente é bem incrível assim. E o que você acredita que é energia feminina? Olha, como eu comentei contigo, né, hoje de manhã, eu faço parte do grupo de mulheres, a gente anda de moto e tal. Vê, não é nada com o nosso assunto, só que são várias mulheres juntas.
E quando as mulheres estão juntas, gente, é assim, ó, é como se desse para pegar a energia que tem, aquela motivação, aquela empolgação que as mulheres têm, aquela espontaneidade, aquele feminino bonito que tu gosta de ver, de presenciar, aquela energia assim que dá para sentir na pele. São coisas assim que eu sinto às vezes quando a gente está em grupo ou quando a gente está na yoga, num momento assim, bem conectado. Então, assim, eu imagino que seja isso, assim, que a gente vai conseguir resgatar esse sentimento que a gente, na verdade, não consegue. Às vezes a gente está num grupo de mulheres e às vezes as mulheres provavelmente nem conseguem se conectar com esse sentimento, com essa energia que está rolando ali, só pelo fato de sermos muito fortes, né? É isso e muito mais, né? E muito mais. A energia de feminina, ela é muito profunda mesmo, é uma energia bem interna, bem yin. E realmente os grupos de mulheres, as mulheres em grupos, elas ficam muito fortes, porque elas vão se lembrando delas mesmas. Mesmo que o assunto não seja isso, como você falou, o grupo do motociclismo, né? Então, por que precisava ter as mulheres como rivais uma das outras? Justamente para que ela perdesse essa força. Então, fez parte desse patriarcado, essa perda de conexão para que a gente ficasse mais vulnerável. E agora a gente volta a se unir, volta para as tendas vermelhas, que é uma dica de série bem bacana para quem está assistindo, para que a gente possa fazer essa reconexão com esse sagrado todo. Então foi muito maravilhoso te ouvir. Eu sou fã sua pela sua entrega, a sua permissão. Ela chega cheio de medo, mas ela vai, ela olha, ela encara. E eu sempre digo que eu desejo muito que as pessoas, com essa energia que eu sempre tive, né? De fazer exatamente isso. Eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu não tô entendendo, mas eu quero entender. Então eu sempre digo, universo, me tragam pessoas igual a eu, assim, que com a cara e com a coragem eu fui e que tive os resultados e transformei a minha vida. E hoje posso estar aqui, de alguma forma, contribuindo, né, para a vida das pessoas que chegam até mim, assim. Então, só gratidão por você, viu, Elis? Muita gratidão. Eu desejo que seja uma jornada incrível. Tô louca para ver o vídeo final seu, pra gente comparar aqui, né? É, né? O assunto foi muito falado de medo. Quanto mais a gente tenta deixar o medo longe da gente, mais ele cresce, gente. Então, não quero sentir medo, não sei o quê. O medo vai ficando gigante na nossa frente quando a gente quer excluir esse medo. Então, isso acontecia com a memória de abandono, que a gente viu na constelação da Elis. Ela queria excluir, ela tinha pavor de olhar para aquele ser de abandono. Quando a gente olhou, quando a gente diz, medo, eu vejo você, você faz parte de mim, e a partir de hoje eu integro você como um caminho, ele já vai diminuindo. Então vem, abraça o medo e diz, vem cá, vamos conversar, fica bem pertinho de mim, porque aqui eu te vejo. Ele muda a energia, ele fica mais leve, é tão simples e tão poderoso. Então essa é a sugestão para a live de para quem tá assistindo, para integrar o que você não quer e não mais excluir. Ver, todo e todos querem ser vistos, toda energia querem ser vistos. A constelação é isso. Então, olhe e diga, eu vejo você. Só quero agradecer essa oportunidade que tu deu também. Que bom que tu teve essa ideia, né? Que a gente hoje compartilhar. Espero ter compartilhado assim a minha história com vocês. E realmente, esse ditado de se tá com medo, vai com medo mesmo, eu entendi ele no pé da letra. Gente, não temos nada a perder. Somos deusas maravilhosas. Não temos nada, 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 nada a perder. Não vamos ter medo de investir em nós mesmos, né? Porque a gente não investe na gente. A gente quer investir em outra coisa, na casa, no carro, nisso, naquilo. E a gente não se olha. Então, assim, vamos investir na gente que a gente não tem nada a perder. Só gratidão. Ai, gratidão, minha amiga. Isso que você fala é muito real, né? A gente vai lá e compra 100 reais de besteira no mercado para ficar mais triste, mais depressiva, mais gordinha, mais feia, se julgando, se culpando.
E a gente não quer investir R$ 100, né, em algo que realmente é transformador e vai fazer com que a gente se expanda e dê esse melhor para o mundo, porque ele precisa disso, ele merece, né? E a gente merece. Então, gratidão pelas tuas palavras e por você ser quem você é. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Até amanhã na aula, viu? Até amanhã.